Olá pessoal, tudo bem? A gente está dando início agora ao último bloco dessa aula 2 e a gente vai dar continuidade lá no trabalho do processo com o PJE, tá joia? Então vamos voltar para a tela? Vamos lá. Bom, aqui a gente tem a tarefa assinar a comunicação via carta precatória, tá? Nosso processo é esse aqui, o 8001, mas eu estou aqui ainda logado como diretor de secretaria. Então agora eu vou logar aqui como magistrado, tá? Para conseguir fazer então a assinatura dessa carta precatória. Então já estou aqui visualizando, ó. É uma carta precatória de citação, então eu já posso acessar aqui a área de atividades. E o sistema vai me permitir então fazer a assinatura, tá? Então para agilizar aqui o procedimento, eu vou só clicar, marcar como conferido, botão assinar, fazer a informação da senha. Isso aqui foi necessário porque eu tinha retirado o token da máquina. E aí agora, a partir desse momento, ele não vai mais me solicitar a senha. Então eu aguardo aqui a assinatura, a utilização do certificado digital. Já está assinado, posso fechar. E eu então visualizo aqui, ó, o que há mais pendente para assinatura. Então a gente ainda tem aqui a informação de uma intimação e eu tenho aqui ainda aquele alvará de levantamento que a gente também já tinha feito. Lembrando que eu pulei o encaminhamento para a conferência do diretor somente para ganhar tempo, tá? Então eu posso aqui também marcar como conferido. Antes tem que selecionar, marca como conferido e faz a assinatura também. Então está aqui a assinatura em lote, já sem solicitar a senha, já está ok. E vamos tentar terminar aqui com essa intimação. Que é o mandado que, para o exemplo nosso aqui, vai ser de assinatura do magistrado, ok? Então, mais uma vez, assinando em lote. Então, vamos dar sequência ao nosso trabalho. Eu vou estar retornando aqui para o perfil de direção de secretaria. Deixa eu dar uma olhada aqui. E daí a gente já vai acessar novamente o painel do usuário gestor. Ele já caiu aqui diretamente, tá? E aí a gente tem, ó, além daquela tarefa anterior que a gente já tinha visualizado de aguardando devolução de mandado, a gente está agora com a tarefa aguardando impressão de alvará, aguardando remessa de carta precatória e aguardando remessa de expediente aos Correios. Então vamos começar aqui pela impressão do alvará. Essas tarefas são excelentes para que a gente não perca o controle dos expedientes do processo, porque não vai adiantar nada o magistrado já ter assinado o alvará e o servidor esquecer de que tem que baixar esse alvará e fazer a impressão dele no formulário específico, tá joia? Observem que aqui no campo outras opções, a única que eu tenho disponível é finalizar. Então o que eu vou fazer? Eu vou, na verdade, acessar os autos digitais. Observem que vai ser aberto nova guia aqui, tá? Para a gente visualizar os autos. E aqui eu tenho que localizar o documento referente ao alvará. Então tá aqui o nosso alvará. E aí o que eu vou fazer? Prestem atenção nisso aqui. Eu vou fazer o download desse documento, tá? Tá aqui, ó, nessa opção. Então, confirmo o download, ok. Então, eu aguardo aqui a exibição. Isso aqui é importante para os senhores saberem o seguinte. Essa primeira tela, ela sempre vai surgir, tá? Que é a folha de rosto aqui, quando a gente faz o download de qualquer peça processual. E o nosso alvará, ele está aqui na página 2. Então, observem que a página 2 contém todo o alvará, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai imprimir apenas a página 2 aqui, pode ser pelo atalho aqui, Ctrl P, e aí eu vou fazer a inserção, né, da folha lá do formulário específico do alvará, e aqui fazer constar que eu vou imprimir apenas a folha 2. Essa é a única forma que a gente tem de imprimir o alvará sem que os campos respectivos do formulário e do próprio alvará sejam confundidos, sejam desformatados, tá? Então tomem cuidado com isso, porque a gente vai ter que gerar sempre o download do documento, imprimir apenas a folha 2, para que todas as informações saiam no formulário sem sobrepor nada, ok? Então deixa eu fechar aqui a guia de impressão. Essa é a guia dos autos digitais, eu vou estar fechando também. E aí após a impressão do alvará, eu vou voltar aqui no campo outras opções e finalizar. Então com isso, nós já encerramos, né, a expedição do alvará
e aí somente aguardar a parte aparecer para retirar em secretaria. Voltando às tarefas aqui, eu tenho a tarefa aguardando remessa de carta precatória, tá? Então aí eu vou fazer a remessa para o juiz deprecado. Hoje, praticamente todas as remessas que fazemos são via malote digital. Então, após eu acessar os autos digitais, eu vou clicar aqui, vou fazer a extração das peças, né? Eu posso até fazer o seguinte para facilitar a nossa vida. Acessando aqui os autos digitais, posso clicar no número ou no caderno lá azul, tanto faz. Eu vou aqui verificar que documentos eu vou ter que juntar à carta precatória. Então, primeiro eu localizo aqui minha carta precatória, tá? Apesar de estar escrito aqui mandado de citação, percebam que a movimentação respectiva é carta precatória, tá? Eu só não alterei aqui o título aqui. Então a gente vai considerar isso aqui como uma carta de citação. E aí o que eu vou fazer? Além do que está aqui, que eu vou precisar marcar como favorito, tá? Eu vou também marcar, vamos supor aqui, a inicial. Então eu vou clicar aqui na petição inicial, vou marcar como favorito. Por que isso? Porque na hora que eu for fazer o download de documentos do processo, eu não vou utilizar essa opção aqui não, ó, porque esse download aqui é por documento. Então eu abro essa setinha aqui, que é a exibição de favoritos, tá? Eu já tenho os dois favoritos aqui marcados, que são a carta precatória de citação e a petição inicial. E aqui sim que eu vou fazer o download dos documentos. Então, fazendo aqui esse download, eu estou já com a carta precatória, primeiro a folha de rosto, tá? Eu tenho aqui a inicial e tenho a carta precatória. Os senhores perceberam que a ordenação aqui das peças é de acordo com o histórico do processo. Então, como eu tinha a petição inicial, foi o primeiro documento do processo, e depois a carta precatória, vai ficar dessa maneira aí, tá? Caso os senhores prefiram, para evitar confusão no juízo deprecado, os senhores podem colocar somente a carta precatória, inserir lá no malote digital e depois favoritar os demais documentos que vão instruir a carta precatória, para então fazer o download aqui de todos eles, à exceção da carta precatória, tá? Deixa eu fechar aqui, ó. Eu excluí aqui como favorito, então eu tenho a petição inicial e os demais documentos que seriam listados aqui, posso fazer um download e a carta precatória eu vou encaminhar à parte, tá bom? Vamos fechar aqui. E aí, depois da remessa da carta precatória ao deprecado, eu vou clicar nessa opção aqui, ó, aguardar a devolução. Então pronto. Agora o processo já foi para a tarefa aguardando devolução de carta precatória, tá bom? Voltando aqui nas nossas tarefas, eu continuo aqui, ó, com aguardando mandado, agora surgiu o aguardando carta precatória, e eu tenho a última, né, que é a remessa do expediente aos Correios. Então eu clico no número do processo mais uma vez, vou abrir aqui a área de atividades, e aqui eu tenho, ó, só a confirmação, né, do tipo de intimação, a opção de marcação aqui de urgente está até desabilitada, tá? Mas o que eu tenho aqui à esquerda? Eu tenho selecionar para visualização e eu tenho visualizar o próprio ato em si, né? O próprio expediente, melhor dizendo. Então eu fecho aqui e essa opção aqui, ela vai fazer a visualização na própria tela. Então eu estou confirmando o destinatário, o endereço, o prazo escolhido, tá? E aqui, ó, eu vejo também que documento foi vinculado. Isso aqui é só para facilitar na hora de imprimir, então já posso abrir aqui, ó, e com o documento vinculado eu já vou automaticamente imprimir o que for necessário, tá bom? Bom, depois que eu encaminhar isso aqui via Correios, eu vou aguardar a devolução de AR. Então clico aqui, o processo já vai transitar para a nova tarefa. É só aguardar um minutinho aqui para que o PJE faça essa transição. Pronto, a transição já está finalizada e agora, para o mesmo processo, nós temos aguardando devolução de AR, de carta precatória, de mandado e aguardando prazo automático, tá? Então a gente tem aqui, lembrando que a gente ainda tem aquele diário eletrônico que está pendente de registro da data de ciência para que esse campo suma daqui, tá? E aí passe a constar aqui já como ato de comunicação passível de cancelamento e encerramento de prazo. Bom, já que a gente está nessa tarefa, deixa eu falar para os senhores aqui de mais uma opção que nós temos para trabalhar com aguardando prazo automático. Quando a parte, vamos supor aqui que o INSS se manifestou sobre essa intimação, mas infelizmente ela fez da forma errada e ela não vinculou essa resposta, tá?
Na verdade, isso aí seria útil para quando o INSS for intimado por sistema, seria essa opção aqui, ó. Então eu tenho uma expedição eletrônica, onde o INSS pode se dar por intimado e pode já fazer a resposta dentro do painel deles. Mas aí, às vezes, o procurador se passa e acaba respondendo sem vincular a intimação. O que vai acontecer? Apesar dele ter respondido essa intimação aqui, vai haver um decurso de prazo em branco para ele, tá? Então, ao ser verificado isso aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar aqui, tá, no expediente que já foi respondido e encerrar o prazo, tá? Então, esse encerramento de prazo vai evitar que o sistema, ao final do prazo de manifestação, gere uma certidão de decurso do prazo em branco indevidamente. Na verdade, não seria indevida porque foi uma falha de utilização do sistema, tá? Por parte do representante lá do INSS. Mas a gente sempre tem condição de fazer esse cuidado aí, tomar esse cuidado para evitar esse decurso de prazo, tá bom? Então, basicamente a rotina em lote é isso aí, tá? Eu posso aqui, ó, continuar aguardando prazo ou clicar nessa opção não aguardar prazo. E eu posso clicar também em preparar nova comunicação ou expedientes. Então eu vou clicar aqui, já que nós finalizamos essa primeira etapa de todos os expedientes na rotina em lote ou individual. E eu vou só retornar para reforçar aos senhores que nós temos sempre que escolher se nós vamos utilizar a rotina individual para que todas as semanas estejam disponíveis ou a rotina em lote ou individual, onde somente a semana local vai estar disponível, ok? E aí eu vou cancelar aqui, porque não é o caso de nós fazermos uma nova expedição. Eu aguardo que o sistema vá com o processo para a tarefa de análise de secretaria. Está aqui, ó, já está em análise de secretaria. E aqui é que eu já tenho aquele leque de diversas opções, tá? Já falamos de boa parte delas, certo? E aí agora eu vou estar mostrando para os senhores como é que seria a questão da redistribuição do processo. Então vamos clicar aqui nessa opção, vamos já imaginar que já houve um ato judicial determinando a redistribuição desse processo, seja por incompetência, seja por prevenção, e agora a gente vai demonstrar como é que seria essa redistribuição. Bom, eu já estou aqui na tarefa, tá? Estou aqui na análise de secretaria, e aí eu tenho aqui, ó, vou repetir aqui, redistribuir processo, para poder encaminhar para a seleção do tipo de redistribuição. Estou com impedimentos aqui, porque esses impedimentos foram acusados pelo sistema? Porque eu ainda tenho prazos em aberto. Ó. Observem aqui, processo com prazo em aberto, favor fechar ou aguardar resposta ao decurso. Então, é um impeditivo, prazo em aberto, a gente não vai conseguir encaminhar então esse processo, né, para outra vara. E aí a gente vai ter que fazer o quê? Ou encerrar os prazos, tá? Ou voltar ele para análise de secretaria e aguardar os prazos lá. Então eu vou aqui em encerrar os prazos em aberto. Vamos supor que todos eles já venceram, não tem, já estariam encerrados, né, pelo próprio sistema. Então vou clicar aqui em todos, ó. Vou cancelar aqui, né, os expedientes no painel dos visualizadores e encerrar o prazo automaticamente. Vou dar OK. Então agora não há mais nenhum registro a ser encerrado e daí eu vou prosseguir. Bom pessoal, então depois que a gente clicou lá, né, em prosseguir, a gente já vai estar sendo redirecionado para essa tela aqui, ó. Olhem aqui a tarefa, redistribuir processo, tá? E a primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui é dizer que motivo é de redistribuição, tá? Eu vou abrir aqui, observe a quantidade de opções que a gente tem, mas as únicas que estão completamente funcionais são incompetência e prevenção. Se os senhores quiserem utilizar as demais opções, ele não vai conseguir fazer completamente essa redistribuição. Então vamos começar aqui por incompetência. Bom, eu vou aqui para a jurisdição de destino, tá? Como a gente está no GEF, eu vou ter que escolher aqui a subseção de juiz de fora, tá? Então eu vou escolher aqui, ó. E aqui no campo competência eu vou colocar juizado civil, tá? E daí eu posso clicar já em redistribuir. Lembrando que se o magistrado determinou a intimação das partes e etc., esse deve ser o último encaminhamento do processo. Então, primeiro eu faço todas as intimações, porque o processo ainda estará no nosso órgão julgador, não é? E a partir do momento que eu fizer a redistribuição, olha o que aconteceu. Ó. Ele já foi automaticamente para juiz de fora e caiu lá na 5ª vara, tá? Então, esse processo já não está mais vinculado ao órgão julgador aqui da 4ª vara da subseção de Uberlândia, tá bom? Eu estou fechando aqui
E aí agora eu vou pegar um outro processo aqui nas nossas tarefas para poder seguir para as demais tarefas que a gente pode realizar. Então eles estão aqui também em triagem inicial, tá? Porque vieram lá da distribuição. E aqui eu tenho as outras opções, eu posso encaminhar para análise de secretaria. Bom, ele já está então agora em análise de secretaria, já estamos trabalhando agora com o processo 8005, tá? E aí eu vou demonstrar para os senhores o outro tipo de redistribuição, que é exatamente por prevenção. Então vamos supor que nesse processo o magistrado também despachou no sentido de reconhecer a incompetência e determinou a redistribuição dizendo que havia prevenção, na verdade, né, por um outro processo, e aí ele determinou que fosse para um órgão julgador específico. Então olha só, na prevenção eu tenho duas opções. Ou eu coloco o processo principal do PJE, tá? Ou eu coloco o processo referência aqui, certo? Qual é a diferença? No processo referência, eu tenho processos do legado, tá? E se ele tramitar no PJE, eu tenho que utilizar esse campo aqui, tá? Como exemplo, eu vou só colocar esse número aqui, ó, que a gente está vendo aqui abaixo. E aí, automaticamente, o PJE vai... Deixa eu retornar aqui. Pronto. Então, eu digitei aqui, eu comecei a digitar o número, ele já sugeriu o resultado, então já vou aproveitar esse registro mesmo, tá? Observem o seguinte, ó. Esse processo, ele já está lá vinculado a juiz de fora, tá? E aqui eu tenho seção, subseção com a edição travada, o campo está travado para edição. Por que isso? Porque toda vez que eu utilizar o campo processo principal no PJE, automaticamente ele vai puxar a seção, subseção e o órgão julgador, tá joia? Então como é que seria para processos do legado? Então eu vou apagar aqui o campo, vou retornar aqui para a redistribuição, deixa eu só limpar aqui. Vamos lá, estou aqui em redistribuição por prevenção, tá? Volto aqui em prevenção. E aí o que vai acontecer? O processo referência, a gente vai fazer a digitação do processo do legado, certo? Eu vou colocar aqui no formato antigo, mas peço aos senhores que coloquem no formato da nova numeração estabelecida pelo CNJ, tá? E aqui ao final da digitação eu vou teclar Tab. E aí os demais campos vão ser abertos, tá? Então olha só, eu posso escolher aqui livremente, certo? Livremente entre aspas, porque a gente vai determinar um órgão julgador de acordo com o que está lá na decisão do magistrado. Mas em relação àquela edição travada já não acontece mais, então eu vou ter que escolher aqui necessariamente, tá? Subseção judiciária de, vamos lá para juiz de fora novamente. Aqui. E o órgão julgador, observem que a gente vai escolher, diferentemente de quando foi a redistribuição por incompetência, ele vai abrir para a gente aqui a possibilidade de encaminhar para a segunda, para a terceira ou para a quarta varas, tá? Então o que a gente vai fazer? De acordo com o que o magistrado decidiu, vamos supor que ele disse que havia prevenção com o processo lá da segunda vara em juiz de fora. Então a gente coloca aqui segunda vara e já pode redistribuir o processo, tá? Então tá aí. A gente já tinha aquele outro processo que tinha sido remetido para juiz de fora e agora mais um que acabou caindo lá na segunda vara, tal como a gente tinha escolhido, já que essa tinha sido a manifestação, a decisão, melhor dizendo, do magistrado. Gente, vamos ficando por aqui, tá? E a seguir a gente vai começar aí com uma nova aula para poder a gente continuar os estudos do PJE. Até lá!